Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley, estou mais uma vez aqui com vocês no podcast da família. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha amada esposa Monique. Nós somos casados para sempre, pais para toda a vida, de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Somos casados para sempre. Nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, estamos aqui no podcast falando sobre o currículo da mulher, nós falamos sobre o currículo dos homens já, estamos falando sobre o currículo da mulher, que as mulheres hoje têm uma grade curricular de 7 cursos, né? E hoje nós vamos falar especificamente do Mulher que Prospera, que aqui nos bastidores a gente estava falando que as mulheres elas vão fazer um Mulher que Prospera achando que vão ficar ricas, né? Amor, você esqueceu de apresentar. Vou apresentá-las, calma. Só que eu vou dar a introdução, fica tranquila. Só que eu gostei dessa parte quando falou que a mulher achou que ia ficar rica. Tô rica, sabe por quê? Porque minha mulher foi pra lá achando também que ia ficar rica. Eu falei assim, ei, voltou rica, meu bem? Não ficou. Não ficou? Ela falou, eu tô apanhando de Jeová. Sabia que esse livro era é porque ia ficar muito grande, mas é a mulher que prospera na vida do marido. Ô, Glória! Então agora eu vou deixar vocês se apresentarem. Pode se apresentar. Meu nome é Joana, eu sou casada com o Márcio, ele não está aqui, casados para sempre. E eu sou líder no Ministério Mulher que Prospera. Ô, Glória! Meu nome é Lídia. Eu não sou casada para sempre por enquanto. Olha aí. Ó. Vai ser. A Lídia esteve aqui com a gente falando do Mulher Única e falou isso, mas eu profetizei. Vai voltar casada. É isso aí. No próximo eu volto casada. Que benção. Gente, eu estava falando aqui que esse conteúdo do Mulher que Prospera, ele para mim foi bem impactante em algo que eu estava lendo aqui sobre a vida de um casal, né? E a gente estava falando aqui nos bastidores. A mulher ela já era médica, né? Ela foi fazer uma especialização. E dentro dessa especialização, eles entenderam que era o momento do homem ficar em casa cuidando das coisas do lar, dos afazeres, e ela foi fazer uma especialização porque eles entenderam que a remuneração que ela teria na profissão sendo médica seria muito maior do que na profissão que ele estaria. Gostaria que vocês trouxessem esse assunto à baila aqui e falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, né? Sobre a importância disso, dessa questão do valor financeiro dentro de um casamento e desse entendimento que os papéis aqui nesse momento são invertidos. Nós temos dentro de uma sociedade, né, da questão do homem que sustenta, aquela coisa toda. O que vocês podem trazer de rico para a gente dentro disso que vocês ministram? Vai lá, Joana. Então vamos lá. Essa história ela é super interessante porque ela deixa muito claro, né, o divisor de águas que é do mundo hoje, né? Porque um casal hoje que está no mundo, eles geralmente trazem essa visão do que é meu, do que é seu, eu pago o aluguel, você faz as compras do mercado. Na visão do livro do autor, né, do André, que ele traz, na realidade, uma visão cristã, né, do dinheiro para nós. E, através desse livro, a gente entende que existem 2 papéis, do homem e da mulher, sendo que o homem ele é a autoridade espiritual, né, ele que realmente vai gerir isso, porém, com uma esposa que vai ajudá-lo na mesma missão. Então, não é assim, eu pago o aluguel e você faz as compras. É o dinheiro da família. O nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. Aonde ali eles vão realizar os sonhos individuais, o sonho da família e ajudar os filhos a realizarem os sonhos dele. Então, assim, um pai estar em casa, ele não quer dizer que ele é menos do que ela, pelo contrário, né? Eles estão sobre a mesma missão, gerindo a família, gerindo o que há de mais importante. Num momento diferente de vida. Exatamente. Num momento diferente. Aí quando coloca essa questão de que naquele momento ela precisava, é porque eles entenderam juntos que o valor financeiro que ela ganharia investindo na carreira dela seria maior e daria para sustentar de uma forma melhor a família. Porque o nosso provedor é o Senhor. Então, ele pode mandar por A, por B ou até por C. Sim. Quantas pessoas são prósperas, elas recebem recursos em algum momento que está passando por dificuldade e nem o homem nem a esposa está trabalhando. Então, quem está provendo? É o Senhor. É o Senhor. E o curso, ele vai nos trazendo isso, né? Que nós somos mordomos do Senhor. Então, ele traz para a gente essa questão, que nessa situação do livro, ela precisou estar fora e o marido em casa. Isso não diminui ele em nada.
Muito pelo contrário, ali eles estão com casamento alicerçado para, de fato, viver aquilo que Deus tem para viver para cada um. E sabe o que eu acho bonito? Que houve um acordo ali. Sim. E quando há um acordo entre casal, não tem como dar errado, né? Tudo começa, né? A palavra de Deus vai dizer em Amós 3:3, né? Acaso podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? E justamente o maior exemplo é o marido e a esposa, né? O casal, quando eles estão em acordo, tudo tende a corroborar para aquilo que Deus criou a gente. Principalmente na área financeira, que é uma área muito atacada nas famílias hoje, né? Porque a gente tem um curso aqui, o Comunicação, Sexo e Dinheiro, que aborda, né, esses 3 pilares: comunicação, sexo e dinheiro. São coisas que hoje, né, separam casais. A falta de comunicação separa um casal. Sim. A falta de sexo também, que é algo primordial dentro de um relacionamento. Foi algo criado por Deus, o sexo. Até porque é a diferença, né, entre quem é casado e quem é amigo. Isso aí. E o dinheiro, hoje, ele é latente, ele destrói uma família, se não souber ter uma administração, se não souber ter essa condução. Nós acabamos de falar de um casal que entenderam em acordo que era um momento dela estar sustentando financeiramente, mas não que ele não estivesse sustentando, pois ele é um provedor espiritual. Deus é o provedor de uma maneira geral, ele é o responsável espiritualmente, ele é o sacerdote do lar, não por isso diminuiu o sacerdócio dele, tornou esse homem inferior. Mas aqui a questão do livro fala aqui sobre a importância de valores de conhecer a si mesma, da mulher conhecer a si mesma. O que vocês podem trazer para a gente aqui dessa questão? Nós trabalhamos, o princípio do livro é trabalhar em Provérbios, né? Essa mulher de Provérbios 31, começa no 10, que ela aprende a conduzir esse relacionamento, né, com êxito, né? Tá lá dizendo que ela mantém claras as suas prioridades. Então, além de conhecer a si mesma, ela vai respeitar essa individualidade e respeitar esse momento igual ela fez naquele momento. Não entender que ela está acima dele, mas que eles estão juntos. Então, conhecer a si mesma é entender até o que ela é capaz de fazer, né? Dela estar fora, ele está gerindo a casa, ele está cuidando da educação dos filhos, inverter o papel, mas isso quer dizer que isso também não pode mudar? Que ele pode voltar a fazer isso? Então, assim, esse princípio traz o dia a dia dessa mulher. Imagina, é bíblico, 2.500 anos, essa mulher já estava ali sendo construída, né? E hoje nós vivemos isso. É isso que a gente passa no curso, que essa mulher, ela estuda, ela cuida da sua saúde mental, ela educa os filhos, mas de uma forma leve, né? De uma forma onde a palavra de Deus ministra o coração. Esse capítulo de Provérbios é tão interessante que foi designado especialmente para a mulher, para falar dos atributos da mulher, né? E como você falou, que é a partir do versículo 10, 31:10, quando o sábio Salomão, né, inspirado por Deus, fala sobre isso, ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Isso é muito interessante, é justamente isso. Deus é o provedor. Deus está dando sabedoria, Deus está no negócio, Deus está à frente, Ele está dirigindo justamente essa mulher que ela está debaixo da autoridade de Deus, daquilo que Deus a criou, né? Como ela falou, há mais de 2.000 anos atrás foi escrito, sei lá, 3, a gente não tem uma idade cronológica exata aqui, mas bota aí por volta de uns 2.500, 3.000 anos atrás, Salomão escreveu isso e vale para os dias de hoje. E esse ensinamento é escrito de uma mulher que não diz o nome, quer dizer, ela não tem ali mencionando é A ou B, diz a mulher virtuosa. A mulher virtuosa. Ela deixou esse ensinamento para o filho, que é o rei Lemuel, para saber como que ele acharia a esposa perfeita para ele. Uma esposa segundo o coração de Deus. Então, você vê a valiosidade disso, porque, assim, não é algo comum. Não é algo que você acha em qualquer esquina. Então, é algo forte e é algo que deixou marcado para todo mundo. Sim. Ela está lá na Bíblia. É verdade. Eu falo que se eu chegar a 10% dessa mulher, eu já eu tenho certeza que seu esposo vai dizer que está um pouquinho acima. Eu cito para ela sempre isso, ó. Eu profetizo toda hora. Eu profetizo, aí eu sempre pergunto para ela qual é o versículo que eu mais cito para ela. Provérbios 31. Não, mas porque eu digo 10%, porque é tanta qualidade que ela tem, né?
que se a gente colocar em prática 10%, eu acho que a gente já está bem. Você está acima, meu bem, fica tranquila. Você é uma mulher virtuosa. Você vê que o ensinamento não é de um detalhe. Ele vai trabalhando todas as áreas da mulher. É a mulher exatamente segundo aquilo que Deus nos criou, nos proporciona a ser dentro de um casamento, para o nosso marido, para os nossos filhos, para aqueles que estão à volta, porque diz aqui também da generosidade, entendeu? Dela. De atender aos povos, de nos conhecer, descobrindo os nossos dons e talentos, porque muitas vezes a gente deixa enterrado. Sim. E esse livro, esse ensinamento, em Provérbios 31, fala de tudo isso. E uma coisa que eu quero trazer para o presente também é que aconteceu muito pós-pandemia, né? As mulheres que vieram fazer o curso depois. Aí você vê, e a nós como irmãs em Cristo, como humanas em Cristo, a gente vê a dificuldade, muitas assim, por um marido ser machista e não entender o quanto ela é importante nesse momento. Alguns que vieram a óbito depois da pandemia, que ela teve que assumir família, empresa, lugar de executiva na empresa, e ela não tinha nem acesso às senhas, sabe? Os maridos, essa visão machista que a mulher ela tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, né? E que hoje, ela, principalmente as mulheres cristãs, isso acontece muito, que a gente vê que às vezes ela está ali nessa missão, nessa submissão por obediência, mas ela não entende a importância dessa mulher, como ela é importante compartilhar essa vida com o marido, porque olha o que a pandemia trouxe para a gente não pode simplesmente deixar essa mulher sem ela ter consciência daquilo que ela tem, do dinheiro investido, de conta em banco, de como ela vai aprender. Quantas mulheres tiveram que sair da caixa e assumir, mas não sabiam nem por onde começar. E incrível que esse curso ele é voltado para isso. Sim. Porque eu falo que hoje você administrar uma casa é como você administrar uma empresa. O que muda são os valores. Mas o conceito é o mesmo. O que eu acho interessante nesse curso também, que mesmo as mulheres saindo da caixa, ela consegue manter a casa em dia. Ela não abandona seus filhos. Porque o que eu vejo hoje também é muitas mulheres determinadas a trabalhar, ganhar seu sustento, ter seus filhos e comprando os filhos, dando coisas em vez de amor, afeto, atenção, tempo de qualidade com eles. Também, essa mulher não. Essa mulher ela consegue suprir todas essas necessidades. Né? Até porque, quando você fala nisso, lembra a nossa conversa dos bastidores, que fala dessa independência da mulher, que a mulher quer ir trabalhar fora para uma competição com o homem. E, na verdade, nós não estamos aqui para isso. Nós temos o nosso papel na sociedade, nós podemos trabalhar fora, sim, nós podemos trazer algo proveitoso para o nosso lar, mas o mais importante é que a gente esteja cuidando, é que os nossos filhos olhem para a gente e, de fato, veja essa mulher também. Procure até buscar alguém, se for menina que nós sejamos exatamente os exemplos para elas e tendo filhos homens que eles busquem uma mulher que, de fato, viva a palavra do Senhor, que não entre numa sociedade de competição, de que eu quero ganhar mais, que eu sou bem-sucedida, eu não dependo dele, porque é onde os casamentos se perdem, porque as mulheres ela entra numa de que eu vou adquirir porque se me chatear eu vou embora, porque eu tenho como me sustentar. E a gente não está falando aqui desse sustento, a gente está falando de construção de família sólida, de algo que é maior do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar, porque a gente não criou, a gente não nasceu para sair casando, para hoje, estou bem com ele, porque aí eu estou fazendo um pacto totalmente errado, totalmente fora daquilo do contexto no qual Deus me colocou. No qual vocês estão falando aí, me trouxe a memória aqui referente ao CRAU, né? Nós fizemos o CRAU. E aborda muitas coisas que é abordado no Mulher que Prospera. É claro que aqui, à luz da Bíblia, falando sobre Provérbios 31, direcionado para as mulheres, né? E o CRAU ele só pode ser feito para casais, né? Tem que ser casais. Justamente o que o CRAU fala é sobre a questão, o livro é o meu dinheiro, e quando você vai ler o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro, na verdade o dinheiro é nosso, ele não é meu, não é seu, o dinheiro é nosso, mas na verdade nós somos apenas mordomos desse dinheiro, esse nosso é questão que nós administramos, então tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu.
Nós não temos o meu dinheiro e o dinheiro dela, nós temos o nosso dinheiro, no qual nós somos mordomos e administradores. Primeira coisa que nós fazemos quando recebemos, temos a receita, é dizimar. Devolvemos a Deus aquilo que é dele. E administramos 90% do que é de Deus. Porque nós devolvemos ao reino e administramos. Aí vem as questões das ofertas, das questões das nossas necessidades, né? Tudo que a gente vai falando, vai fazendo aí. E eu, como vocês estão dizendo, deve ter isso aí. E o Krau, quando fala sobre isso, é importante colocar que o todo na receita, quando se recebe, independente de quem ganhe mais, ele se torna um. Que é justamente para as finanças estarem equacionadas e equilibradas. A gente consegue entender. Existem planilhas para isso. O Krau tem essas planilhas e o Mulher que Prospera parece ter também. Ele parece também porque o Mulher que Prospera, ele é um curso do currículo do Krau só para mulheres. Direcionado bem para a mulher. Né? Isso. O entendimento que eles devem ter tido, no caso, o autor aí, que dizem que a mulher, ela acaba gastando mais, sim, não é? Mas é porque a mulher, ela tem mais necessidades do que o homem, acaba tendo mais necessidades. Mas a mulher, quando é boa administradora, ela passa a ser melhor do que o homem, boa administradora. Sim. Não é isso? E ela aprende no curso a fazer essas... Muito fácil. A gente acaba ensinando como elas aplicam essa planilha na vida delas. Aí, na hora que a gente vai fazer uma dinâmica, que é segredo, eu não posso contar, fazer o curso do próximo semestre, mas assim, elas ficam impressionadas, nossa, mas é isso, mas se você fizer um pacto, você não está fazendo comigo, você está fazendo com Deus. Então eu vou diminuir um pouquinho, então, aqui o meu curso para eu economizar. E é engraçado que aí você vai vendo a importância delas entenderem que elas estão se refazendo, mas elas estão aprendendo o que é certo, porque a gente não aprende isso na escola. Uma mulher, ela não aprende que ela precisa administrar a casa dela, não é só lavando, passando, cozinhando e cuidando da educação dos filhos. Ela também é importante na gestão do supermercado, na gestão do cartão de crédito, que é, na realidade, onde ela administra, como ela vai ensinar os filhos a usar a mesada, que vai chegar uma época que eles vão também ter que saber administrar o dinheiro. Então, como é importante, dentro dos princípios cristãos, a gente passar, porque essa mulher, ela prospera e os filhos confiam nela. O marido confia nela, e isso é o que está no versículo. Isso é muito importante você falar, porque gera essa questão da confiança, né? Sim. E aí o homem que ele tem, essa mulher sábia, ele com certeza, se ele for o provedor também financeiro da casa, além de ser o sacerdote, né, ser o responsável, né, espiritualmente pela família, quando ele é o provedor financeiro, ele tem uma tranquilidade que quando ele está trabalhando, aquilo que ele está, né, recebendo vai prosperar, porque ele tem alguém ao lado dele que é próspera, não só nas finanças, mas em todas as áreas, porque ela administra bem o lar numa forma geral. E foi como você falou, a gente que sai para trabalhar e a esposa não trabalha, no caso, né, a gente teve uma época que era ao contrário, mas hoje eu trabalhando, a Monique não, eu tenho que ter a certeza de que aquilo que eu estou obtendo de recursos, quando vai para ela, vai ser o suficiente para que as coisas sejam bem administradas, né? A casa esteja em ordem. A gente quer uma segurança, né? O homem, ele precisa dessa segurança. Na verdade, assim, o homem, quando casa, ele perde o elo com a mãe, ele quer com a mulher, quando ele vincula com a mulher, ele quer uma segurança. O homem, ele não aparenta ter, vamos dizer assim, uma necessidade emocional, mas tem, porque ele é ligado a quem quando nasce? É um cordão umbilical de uma mulher. Né? Deus é tão perfeito nisso que ele fez dessa maneira. E quando ele criou a mulher, ele criou da essência do homem, da costela, e hoje o homem, ele vem de onde? De uma mulher. Olha como Deus colocou que um depende do outro. Então, nós somos dependentes, sim, da mulher. Então, essa dependência da administração, da gestão da mulher sábia, que um homem, quando tem a mulher sábia, ele vai trabalhar muito mais em paz, muito mais tranquilo. Sim, né? Ele vai confiar, né? Vai como a confiar, palavra diz. Porque, é justamente assim, isso. O coração do seu marido confia nela. Então, assim, sabe que ela não vai sair por aí gastando de todo jeito, não se preocupando, porque a grande questão é que, normalmente, elas gastam sem pensar no administrar o todo. Sem pensar que, tipo, não é só para as minhas coisas, a gente precisa administrar a casa, precisa ver o que é prioridade,
botar as prioridades no papel, até para alcançar sonhos maiores. Senso de Quantas urgência. pessoas conseguem alcançar grandes coisas e recebendo pouco? Mas por quê? Administra bem. E tem muitos testemunhos que acabam, tipo assim, no final do curso, elas agradecendo e dizendo, nossa, como eu cresci. Porque, assim, a gente está falando de um curso numa esfera espiritual. Não é nós que estamos ali ministrando, Sim. né? A gente pede a todo momento, em oração, as líderes orando uma pelas outras, mas no sentido daquela cobertura espiritual que elas estão embaixo dessa cobertura e que elas precisam entender o quanto que... Imagina, quando a gente fala assim, faz o seu planejamento dos sonhos, né? Vamos lá para a gente poder ver o que você vai poder, no final do ano, conquistar. Se você conseguir economizar 10% daquilo que você ganha. Aí a gente ensina elas a fazer, né, essa estratégia, e como elas ficam assim, nossa, eu vou conseguir, falei, você vai ajudar a realizar o sonho dos seus filhos, porque muitas vezes vamos falar, vamos fazer isso, mas não sabe como fazer. Quero viajar, então vamos lá, você quer viajar, vamos começar, precisa tirar o passaporte, é um ponto. Precisa, então, a gente direciona elas a pensarem, né? Até no livro tem uma história de uma mulher que realmente ela ficou viúva, né? E um dos hobbies, por isso que a gente fala de habilidades, né? E ela gostava de flores. E ela amava flores, né? Por fim, ela se tornou uma referência nos Estados Unidos, o que Deus deu uma visão para ela de madrugada, ela escreveu no papel, e hoje a maior parte do comércio, da indústria de flores nos Estados Unidos, hoje a parte de armazenação é tudo baseado na ideia dela. Então, ela está lá dentro do livro da Microsoft. Então, assim, olha como despertou ao que ela já tinha. Era um hobby, ela gostava de flores. Então, a gente também desperta isso. Trabalhando com as suas próprias mãos? Tem uma lição que quase todo mundo me mata. E é a que eu mais amo. Como é que é o nome dessa lição? É a quinta. Aprendeu a trabalhar com suas próprias mãos. Aprendeu a trabalhar com suas próprias mãos. E normalmente eu pego umas turmas que elas, quando eu ministro a lição e quando eu falo e dou a tarefa que você, quando vier fazer, vai saber. Eu já ia falar. Não pode falar. Segredinho. Gente, mas são descobertos muitos talentos. Como que a gente enterra esses talentos, esses dons que Deus nos dá? E muitas das vezes só falta isso, uma coragem. E nesse curso a gente aprende, entendeu? A ter coragem de realmente colocar em prática aquilo que Deus já nos deu, porque Ele já deu. Deus já deu. E já está. E o livro ele fala disso. E essa lição específica, ela fala disso, que Deus já deu, e é para a gente descobrir. E quando a gente bota para descobrir, na hora é meio desconfortável, mas depois elas ficam surpresas. E muitas conseguem até uma remuneração por essa descoberta. Quando você estava falando sobre... A Joana estava falando sobre a questão da... Deus deu um sonho, né, para essa mulher, uma florista, foi trabalhar com flores, né, ela gostava de flores. E eu sei de uma história de um rapaz que, desde que ele era pequeno, os pais oravam sobre a mente dele, profetizando que Deus ia dar inteligência, sabedoria para abrir a mente dele. Foi orando, e ele, quando criança, eles oravam pedindo a Deus isso. Ele, adolescente, Deus foi orando, né, por isso, e ele aprendeu a orar por isso, pedindo a Deus sabedoria, porque Deus desse criatividade a ele, sabedoria, entendimento, e foi indo, e ele chegou na fase adulta orando. Esse rapaz se formou em engenharia e ele foi trabalhar com engenharia automobilística. E ele passou a ser engenheiro de uma das maiores montadoras do mundo. Sabe quem é esse cara? Ele ora antes de fazer qualquer projeto. Ele é o engenheiro do Elon Musk, da Tesla. Todos os projetos que saem da Tesla, ele ora e pede a Deus, e Deus dá a ele o projeto. Uau! Pra gente, né? Isso é só para corroborar com o que você falou, que o livro te traz isso. O livro fala sobre uma situação dessa. Então, existem vários casos. Eu creio que existam milhares de casos assim, no qual as pessoas orem e peçam a Deus essa direção. E aí, aqui também tem uma lição da mãe, né? Que cuida dos filhos. Cuida dos filhos, isso aí. Deixa eu ver aqui. Qual é a lição? Eu preciso saber que vocês me falem qual é essa lição. Prospera, influencia e educa os filhos. E essa mãe Capítulo 8. isso. A mãe e o pai. Orava para a mente, pedindo a Deus essa mente brilhante para o filho, né?
Então, tu vê o cuidado dessa mãe, de orar para Deus abrir a mente desse filho. Vocês, como mulheres, vocês têm o poder da intercessão, né? Sim. Vocês sabem disso, né? E eu falo isso para a Monique. Eu falo assim, você é a coluna do lar. Porque quando ela, mesmo não trabalhando, ela está em casa intercedendo, as coisas fluem de uma maneira muito positiva. Então, assim, a mulher, quando eu creio que passa por esse, né, curso, ela vai ter esse entendimento muito claro que ela realmente, ela não é só próspera na hora do trabalho, ela é próspera na hora da intercessão. E ela faz prosperar, ela ajuda o marido a prosperar, né? Porque ele fala, né? O curso, ele trata da prosperidade nas 5 áreas de nossa vida. Então, é nosso relacionamento com Deus, o nosso desenvolvimento e habilidades pessoais, fala do caráter generoso, então, assim, é aquela que se doa, o legado que nós deixaremos aos nossos filhos, isso é muito importante, é onde muita gente não tem se preocupado, se preocupou muito em dar para os filhos coisas, mas qual o legado que nós estamos deixando, né, para os nossos filhos, e a relação íntima com Deus. Então, a gente fala do relacionamento familiar, nosso relacionamento com Deus, então, é uma prosperidade integral em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas no dinheiro ou no âmbito familiar, é no âmbito com o Senhor, é com os nossos filhos. Relacional, né? Porque Relacional. ela doa, né, ali. É uma coisa que a gente sempre aconselha para quem vai fazer esses cursos no Ministério da Família, que são vários, né, gente? São maravilhosos. Mas é que você venha com o seu coração aberto, ensinável, né? Para que você veja que os princípios, eles vão deixar esse legado para os nossos filhos. Que além da gente falar, eu falo que a palavra, a própria palavra de Deus vem através da palavra, mas o exemplo arrasta, né? É verdade. E quando esses filhos veem essa mulher criando esse esboço, cuidando dessa família, cuidando do marido, então, assim, ela acaba se tornando uma influencer mesmo dentro, porque ela traz esses princípios, aplica na vida dela, dá certo, e os filhos começam a ter uma visão mesmo que tudo está relacionado a essa visão de dinheiro que o mundo hoje consumista, né? Que onde você vai, as crianças pequenas já querem coisas caras, não tem noção do valor daquilo, como ela começa a inserir desde cedo a importância de você valorizar aquilo, né? Sim. E que você precisa ensinar para aquela criança que não é assim, né? A gente não tem tudo que a gente quer a todo momento. Ensinar esses valores e esses princípios. Por isso que, quando você está falando aí, a palavra de Deus, ela é o norte da nossa vida, é a bússola da nossa vida, né? A gente está falando das mulheres aqui em Provérbios 31, mas em Provérbios 22:6 diz, ensina o filho no caminho que deve andar e na velhice jamais se desviará, que é justamente isso. Qual é a preocupação que eu tenho? De ensinar o filho no caminho. Então, a mulher ela tem essa preocupação de ensinar no caminho. Qual é o caminho que eu estou ensinando? Da palavra de Deus. E no caminho é diferente de ensinar porque no eu estando nele. Né? Então, eu estou no caminho mostrando aos meus filhos como administrar, como cuidar. A mulher, ela tem, no caso, né, um cuidado muito grande de ensinar o filho, de repente, a lavar uma louça, fazer uma comida, porque não sabe no futuro se ele vai precisar morar fora, morar sozinho. E ele, sabendo de tudo isso, ele vai ser uma pessoa independente, ele não vai ser totalmente dependente o resto da vida de alguém, ele vai conseguir se virar. E o legado que ela vai deixar para o filho é de uma mulher que ensinou para ele coisas que, no qual, se não fosse a mãe, não entenderia isso. Por exemplo, eu aprendi a fazer algumas coisas, sou muito organizado. A Monique fala, mas porque eu aprendi com a minha mãe a organização. Ele é mais organizado que eu. Vou confessar. Eu vou dizer que quando toca nessa parte de filho, eu tenho uma filha, né? E pensa numa coisa que me deixa feliz, ela dizer, mamãe, eu acho que eu gosto das mesmas coisas que você. Por quê? Eu vejo ela inserida na igreja, e eu vejo ela aprendendo a fazer as coisas que eu faço, a não achar que tem que vir só de você. Mamãe, eu acho que agora eu quero fazer alguma coisa para a gente ter uma renda, o que eu posso fazer? Aí eu vou prosperidade aí, num geral. Eu vou falando. Então, uma das coisas que eu mais fiquei impactado foi quando agora chega na vida adulta, né, que a gente sabe que tem que lançar, que nossos filhos são flechas. É verdade. E eu falo que ela vai infinitamente muito além do que eu. Ela chegar para mim e falar, eu acho que eu gosto das mesmas coisas que você, então, assim, vale a pena.
Mas é porque você está ensinando no caminho, como eu estava dizendo aqui, Provérbios 22:6. Estando no caminho, isso é importante. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas lidas, por quê? O exemplo arrasta multidões. Sim. A palavra de Deus nos ensina, nós pregamos a palavra. Mas se a palavra não entrar no coração, aquela pessoa não vai assimilar. Agora, quando nós vivemos a palavra, nós somos cartas lidas. Imagina o filho vivenciando isso o dia a dia com a mãe. Então é muito interessante esse conteúdo da mulher que prospera num geral, em todas essas 5 esferas que tu abordou, porque aí ele vai querer casar com uma mulher igual a mãe dele. Sim. Uma mulher que tem os mesmos princípios. Ele vai saber exatamente Escolher a a mulher virtuosa que todo homem procura. Porque quando ele tem uma mãe inserida nesse contexto, ele vai querer igual. Então, ele vai procurar uma mulher igual. Ou seja, vai diminuir a margem de erro. Sim. Porque os nossos filhos, a gente às vezes quer proteger, né? Que não passe pelos nossos erros, mas eles vão ter os seus próprios percalços. Isso faz parte da natureza humana, né? Até mesmo porque é a salvação individual. Nós ensinamos no caminho, mas a escolha é deles. A escolha né? é individual. Eles têm A gente não tem o poder de Então nós decisão. procuramos fazer o máximo possível para estando no caminho. Esse foi um dos maiores, vamos dizer assim, eu não sou criado em berço evangélico, berço cristão. Desde criança eu gostava de orar, né, aquela coisa toda, mas era da área do catolicismo. Porém, quando eu tive uma conversão genuína há 12 anos, foi porque eu parei para analisar o quê? O que eu estou ensinando para os meus filhos? Qual é a referência que eu estou sendo para eles, né? E assim também são para as mulheres. Qual é a referência que eu deixo para os meus filhos? Sendo um homem ou mulher, não importa. Qual é a referência? Isso é importantíssimo. Foi o que nós falamos. A sua filha, ela segue os seus passos. Eu quero ser igual a você. O filho vai dizer, eu quero ter uma esposa igual a minha mãe, né, que siga os mesmos princípios. Isso é muito importante. Tem mais alguma coisa que vocês podem comunicar com a gente aqui sobre os ensinos que esse curso traz, rico? Eu vejo que é um curso, assim, abençoadíssimo, né? Ele pega só Provérbios 31 para trabalhar e olha o livro. Gente, o livro não é fino não, viu? São 10 lições só Pra em ler. cima de mulher. Então, são 10 lições que tem esse curso, 10 lições. Então, são 10 semanas, né, de encontros, são 10 encontros que vocês têm, né? Esse curso hoje ele está atrelado ao CRAU, né, também, né? Sim. Que hoje é o Ministério, UDF, no caso, a Universidade da Família que gera aqui, né, no Brasil. Hoje na igreja nós temos aqui na Atitude essa diversidade de cursos, né? Hoje nós somos referência, tá, gente, nesses cursos aqui no Brasil hoje. Eu falo isso com muita propriedade, porque quando eu converso com os nossos líderes, né, coordenadores do Currículo Hombridade, nas reuniões online, que tem poucas pessoas do Brasil inteiro nas reuniões, quando nós falamos aqui que nós temos mais de 30 turmas de homens, mais de 30 turmas de mulheres e tudo mais, as pessoas ficam abismadas. Então, assim, eu vejo que a prosperidade de Deus está nesse negócio, né? Ela está tá nos levando, porque, assim, os liderados, eles vão copiar quem? O seu líder. Sim. E o nosso pastor é alguém que está sempre estudando, é alguém que está sempre, né, progredindo, prosperando. Você vê que a nossa igreja, quando ele assumiu, tinha 40 membros. Hoje nós somos mais de 26 mil membros, né, no Brasil e mundo afora, de células que tornaram-se pontes e hoje são igrejas. E a igreja está crescendo, né? Apenas começando. Está apenas começando. Ou seja, a seara é gigantesca, poucos são os trabalhadores. Então, o curso de vocês tem, né, esse Moleque Prospera tem 10 semanas, né? Sim. São 10 mulheres também, uma líder, uma acolhida e 8 alunas, é isso? O formato é o mesmo? Esse pode ser 10 alunas, mais a líder em treinamento, mais são a líder. 12. São 12 mulheres por turma. Então, quer dizer que você consegue trabalhar com uma gama maior de pessoas, né? Sim. Porque a demanda é muito grande, né? A gente hoje aqui na igreja, em todos os cursos do currículo, seja das mulheres ou dos homens, até o próprio casados, o pais, o CRAU, são poucos líderes. A demanda é muito grande. Essa daí é uma grande necessidade, né? Porque normalmente as pessoas vêm só para adquirir o conhecimento e quando, na verdade, a gente precisa gerar isso, né? Precisa que as pessoas que venham e façam, foi transformador na minha vida, eu vou utilizar para transformar a vida de outro também. Não para em você, mundo, né? Não, todo mundo é capacitado, porque, assim, é o Senhor que faz.
E é de fácil acesso, porque você, são 10 aulas, 10 semanas, 2 horas, uma vez por semana, são ministradas através da internet, tem aulas online, aulas na igreja e aula na casa das próprias líderes. Então, assim, dependendo do bairro onde a pessoa mora, se ela tiver dificuldade de mobilidade, ela pode fazer tanto no digital como no bairro mais próximo. Sim, porque aí os cursos eles podem ser uma casa próxima ou, né, uma localidade próxima, né? Igreja. Online, e na igreja também a igreja disponibiliza algumas salas para isso, né? Até além de na igreja a gente não ter quase sala não hoje, tem espaço. O que eu vejo muito é essa dificuldade que as pessoas acham que precisa ser dentro da igreja. Não e na verdade precisa. não. Você pode abrir a sua casa, né? É como a célula, pode abrir a casa. Eu mesma estou ministrando esse semestre em casa, não estou dentro da igreja. Então, porque a nossa igreja, para a demanda que a gente tem, para a quantidade de pessoas, ela não tem sala o suficiente para atender todo mundo. Sabe o que eu acho interessante? Quando a gente começa o curso, a gente fala, 10 semanas, eu tenho que vir, ficar 2 horas. Gente, mas passa tão rápido. Quando tá chegando na nona, tu fala assim, poxa, mas já tá Acabou. acabando. E depois sente um vazio. Parece que você não vai conseguir andar sozinho. E eu queria só fazer uma observação, gente, porque é tão importante que a nossa igreja, olha como o nosso pastor, ele pensa além, né? Porque a gente entra na casa das famílias e a gente está ministrando uma mulher, mas ali ela está ministrando a vizinha, no trabalho. A gente abre a porta da família, a gente sai da igreja, do culto de domingo, e a gente ajuda milhares de pessoas. Então, eu acho assim que, para quem não conhece, faça os cursos da família, da igreja, porque é extremamente importante para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual. Né? A gente vai realmente exercer aquilo, ser pequenos cristos na Terra, né? Que essa é a nossa missão, é a nossa visão da igreja. E outra coisa que é interessante, não é só para a nossa igreja. O curso é aberto para várias. Sim, e muitas igrejas, como ele bem colocou, assim, nós somos referência hoje. E muitas igrejas vêm fazer o curso aqui para plantar lá. Porque a própria UDF já nos indica para estar sendo referência para a expansão dos cursos. E é bom vocês abordarem isso, porque como a gente tem essa necessidade de líderes, né? Então, assim, você que está nos assistindo, mulheres, venham fazer o curso, tá? Mas após ser feito, que o primeiro curso que vocês têm que fazer do currículo de vocês é o Mulher Única, né? É o Start, é o Mulher Única. Após vem o Mulher que Prospera. Isso. Mas não deixe só ser uma aluna, ficar sendo ensinada. Nós louvamos a Deus quando a pessoa é ensinável, porém seja instrumento também, né? Nós precisamos de pessoas que se capacitem para poder ministrar, porque como a gente estava falando aqui, a demanda é muito grande. Assim a gente fala também no currículo Hombridade. A gente tem necessidades de turmas que a gente não consegue suprir, porque a demanda é muito grande. E assim eu tenho, né, ouvido nos bastidores que o das mulheres tem sido isso também. Sim. Se tivessem mais líderes, teriam mais mulheres sendo abençoadas. E as mulheres têm maridos sendo abençoados, filhos sendo abençoados, como você falou, vizinhas, colegas de trabalho, colegas de faculdade, etc. Porque nós, isso é muito importante. As pessoas são instrumentos. Quantas né? pessoas tentam até vaga e não conseguem, falam, poxa, mas eu já estou há tanto tempo tentando e não consigo. É porque realmente a demanda de procura é muito maior do que a oferta. E sabe o que eu acho, Lígia? Quando a gente se coloca à disposição depois que a gente recebeu, é uma forma de gratidão. Foi o que a Beth estava falando, né? Com a gente. Foi o que a gente falou no podcast Mulher lá Única, do Comunicação, Sexo e Dinheiro. Porque você recebe tanto de Deus que você fala, gente, como que eu posso pagar isso? Não, venha ministrar, venha passar para outros, não só retém, né? É uma forma de gratidão. Isso aí, a forma de gratidão ao Senhor, né, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós, porque são cursos tão ricos e agregam tanto na nossa vida, assim, o que Deus faz, nos transformando, nos moldando, segundo a palavra dele. A gente tem como gratidão servi-lo, ministrando o curso a outras pessoas. E nós, como líderes, né, é o que eu falo, Deus vai colocando a gente nos lugares. Eu fui transformada através desse curso. É por isso que eu cheguei à conclusão que eu deveria passar essa semente adiante e trocar isso com elas, porque eu falo, olha, estou aqui porque eu também já tive dificuldade em trabalhar com planilha, eu tinha vergonha de falar o que eu gastava, que é aquilo, né? A mulher adora falar, comprar um monte de roupa e esconder, né? Não, gente, nunca, né? Ainda bem que o Monique não faz isso. Não, lá em casa não tem isso, não. Não, comprei. Não.
Então, assim, eu perdi essa vergonha porque eu achei que é importante a gente trocar isso. Porque, como a gente vem falando, né, o dinheiro não é nosso. Então, eu fui transformar. Então, meu cartão não fica mais estourado, né? Glória a Deus. Glória. Agora, No os homens todos vão mandar as mulheres fazer. Sei que isso é algo transformador, que eu consegui ter uma visão diferente do dinheiro. Na minha vida, eu não chego mais comprando aquelas bolsas caríssimas, né? A gente se eu quero, é desejo ou é necessidade? Então você tá dando spoiler já do curso. Não posso falar muito, mas tem muitas transformações e Deus vai direcionando aonde você realmente precisa ser transformado. Eu fui transformado em outro. Claro, a gente sempre recebe, a palavra nunca sai vazia. Sim. Mas tem cursos que transformam a sua vida de tudo que está ao seu redor. Eu vejo que isso realmente é uma ferramenta que Deus nos deu, capacitou, né? O André Panaziuk, não é isso o nome dele? Andrés Panaziuk, o autor do livro. E é um best-seller, né? E como chegar no fim do mês. Ele é especialista nos Estados Unidos. Ele é especialista em finanças. Então, assim, um homem inspirado por Deus, porque a Bíblia vai falar mais de 2.000 vezes em finanças. Então, quando a Bíblia relata finanças mais de 2.000 vezes, é que Deus quis deixar bem claro. Alô? Acordem, prestem bem atenção que isso pode ser a derrocada de vocês. Tá aqui a instrução. E Deus usa esses homens com esses, né, instrumentos que são os cursos para poder nos capacitar no dia a dia. E vocês, mulheres que estão em casa, não percam tempo. @Ministério Família Atitude, siga as nossas redes sociais que vocês vão ter informações preciosíssimas. E o nosso tempo chegou ao final. Eu queria agora agradecer vocês pela disponibilidade, pela generosidade que vocês têm em se colocar à disposição, em estar ministrando os cursos. Amém. A gente sabe que o curso ele não requer apenas o estudo, né? Ele requer uma demanda de tempo também. Eu sei que vocês abrem mão de coisas pessoais para estarem ministrando. Então, assim, em nome do Ministério da Família, sabe, agradecer muito, porque eu entendo como alguém que também lidera, que a gente disponibiliza. Hoje eu e a Monique, nós ministramos o Casados para Sempre, mas eu ministro também o currículo Hombridade. A Monique, né, não está ministrando nesse semestre, mas vai ministrar, ela está fazendo, está se capacitando, mas em breve vai estar voltando a ministrar, porque a gente entende que a demanda é muito grande, né? E a gente precisa estar levando isso, esse conhecimento que nós adquirimos para outras pessoas. Então, assim, muito, muito obrigado mesmo. Vocês estarem aqui falando um pouquinho sobre isso, tá? E quiserem deixar uma consideração final aí, tá aberto para vocês falarem. Fica à vontade. Eu quero deixar para vocês que é o que eu aprendi, né? Os princípios que transformaram a minha vida, não só financeira, mas da minha família. Que vocês façam, entreguem, né? Venha mesmo coração aberto, para vocês serem mulheres que buscam cada vez mais a palavra de Deus, que é ela que transforma, é ela que liberta. E venham, qualquer dúvida, né? Vocês podem mandar perguntas, a gente vai estar à disposição para responder. E é isso. Né, amiga? Você quer falar mais alguma coisa? É isso aí. Não, eu quero convidar a você a fazer e a descobrir essa prosperidade integral em sua vida. Porque tem muito mais do que você imagina. Deus ele vai tirar pérolas da onde você nunca sonhou. Glória a Deus. Venha fazer o curso. Obrigado. Obrigado a todas vocês. Querida, obrigado por esse apoio aí mais uma vez, tá? Tá bom. Quase me mato. Obrigado. Eu desejo a todos vocês que estão em casa muita paz, muita saúde, muita prosperidade e até uma próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, família. Amém. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.